Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma breve análise desse aparelho aqui, um aparelho bem legal, diferenciado, é o Doogee Mix. É um aparelho aí que se propõe a ser parecido com o Mi Mix. Aqui, começando, nós temos uma tela frontal de 5.5 polegadas AMOLED, resolução HD. A resolução é baixa, mas é um painel AMOLED, então é um painel muito difícil você encontrar, principalmente em aparelhos chineses. Então isso é bem raro de ter um aparelho chinês, então é legal, a saturação de cores é mais elevada. Ele tem bordas mínimas, eu não posso falar que ele é display com bordas infinitas, como é o Mi Mix ou um Galaxy S8, pelo fato que aqui ainda tem uma sobra de borda de vidro antes de chegar na carcaça. Então ele tem aí exatamente uns 4 milímetros de borda laterais e 0,5 milímetros de borda superior. Parecido com o que é o novo iPhone aí da Apple, o iPhone 10, ele também não tem bordas até a carcaça, ele acaba um pouco antes ainda de chegar à carcaça. Aqui na parte de baixo nós temos os botões virtuais, não temos sensores capacitivos. Se tiver, eu não consegui achar no sistema operacional para ativar esses botões capacitivos. O botão não é clicável, ele é um leitor de digital somente. Aqui nós também temos a câmera frontal, uma câmera de 5 megapixels e superior aqui nós temos o alto-falante. Ao contrário do Mi Mix aí, ele não tem um alto-falante atrás da tela. Legal. Na parte lateral aqui nós temos a gaveta de chip, uma gaveta híbrida, né, no caso. Na outra lateral nós temos o botão Power e Volume. Na parte traseira aqui nós temos feito espelhado, né, de vidro. Superior aqui nós temos duas câmeras, uma câmera de 16 e uma de 8. Não faz aquele efeito bokeh, né? Sensor flash. Na parte de baixo aqui nós temos o alto-falante, microfone e carregamento V8 micro USB. Superior aqui nós temos conector P2 e somente. Indo para agora o hardware. Vocês podem ver que o leitor digital não é rápido e não é preciso. Ele tem um Helio P25, que é um processador octa-core rodando 2.5, um processador bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês o benchmark dele. Então é um processador aí que tem um desempenho bem legal. Ele possui 6 GB de RAM e 64 GB de memória interna, que é essa versão que eu estou utilizando. Deixa eu mostrar aqui a memória interna. Ele tem 160 MB de leitura e 160 MB de escrita. Então tem um bom desempenho para um aparelho de intermediário. Lembrando que esse aparelho custa um pouco mais de R$600. Então é bem legal. Ele tem uma bateria de 3.300 mAh, 3.300 e poucos mAh. Não é uma bateria tão satisfatória. Eu preferiria que tivesse uma bateria de pelo menos de 4.000 mAh, sendo que esse aparelho não é leve, esse aparelho é pesado, pessoal. Então ele aí tem peso de aparelhos com tela de 6 polegadas 6.4, que é no caso esse daqui é o Mi Max, é um aparelho bem maior e tem o mesmo peso. Então eles pecaram aí de ter um aparelho tão pesado e ter uma bateria só de 3.300 mAh. Esse aparelho ele é legal na parte de hardware, especificação, acabamento dele também é legal, só que ele tem alguns problemas. O leitor digital, vocês podem ver aqui que não é um dos pontos fortes. O sistema operacional desse aparelho é um sistema bem travado, não tira todo o potencial de desempenho desse processador. Então esse é um ponto negativo do sistema desse aparelho. O sistema operacional aí é bem meia boca. Outro quesito é as câmeras desse aparelho aqui. As câmeras dele não são boas. As câmeras elas têm satisfação razoável, um pouco abaixo de razoável, tanto em baixa iluminação quanto em alta iluminação. E a proposta da segunda câmera, que era o efeito bokeh, aquele desfoque de fundo, se sai muito ruim. Parecido com os primeiros aparelhos que vieram com dual câmera. Então, todos os aparelhos hoje abaixo aí de R$1.000 lá na China que tem dual câmera, um, outro, dois modelos que se saem razoáveis, não se sai tão bem. O único que eu gostei assim que teve um efeito bokeh legal foi o Mi 6 e o OnePlus 5. São os dois aparelhos aí que eu utilizei com esse efeito bokeh que eu gostei, assim, pelo menos teve um resultado satisfatório.
A câmera frontal também não é tudo aquilo. Esse é um dos pontos que eu recomendo para vocês ir. Não comprem por causa da câmera. Não se iludam, porque eles vão lá, fabricante coloca a câmera, sensor de tal fabricante, sensor outro de tal fabricante, mas não significa que é o melhor sensor. Então é só um sensor aí para tirar foto, mas não esperem muita coisa disto. O aparelho é legal. A bateria dele ficou um pouquinho a desejar, como eu já sou acostumado com um aparelho de 4.000 mAh. Então, para um dia aí de uso, ele chegou aí nas 6 horas da tarde sofrendo para conseguir dar um dia de uso. Então você aí tem um uso um pouco mais intenso, não é tão recomendado esse aparelho aqui. Ele tem especificações aí bem interessantes para um usuário comum aí, habitual, não gosta muito de tirar foto. É legal, mas se um usuário mais assíduo, talvez compense pegar um aparelho com hardware um pouquinho inferior, só que com mais bateria. O aparelho é bonito em si. Esse foi o primeiro aparelho dessa marca aqui que eu tive a oportunidade de testar. Eu achei legal o acabamento deles, só que eu espero que eles dêem uma melhorada no sistema, que esse sistema não saiu tão bem assim. Principalmente foi uma propaganda bem grande desse aparelho e não apresentou todas aquelas características que eu esperava. Isso daqui me lembra muito a marca Umi. Então eles fizeram um aparelho Frankenstein com várias marcas de componentes e o aparelho não é tudo aquilo. O Zoom também tem um problema de peso, não tem câmeras boas e o sistema operacional também não é tudo aquilo. Aqui é a mesma coisa, mesmas características. Mas é um aparelho bem interessante, levando em conta os R$600. Se eu procurar e achar uma ROM modificada, talvez ele melhore bastante em vários quesitos. E essa daqui é a análise do Gmix. Gostou aí, dá uma curtida, ajuda bastante o canal. E eu vou estar tentando trazer mais vídeo aí para vocês de alguns aparelhos importados. Desculpa a ausência aí, que o tempo de trabalho está me consumindo quase toda a minha vida e não tenho tempo de gravar e editar tanto quanto eu tinha antes. Valeu!